muito bate-boca e vias de fato marcaram a sessão da CPMI do INSS. Tudo por conta da quebra de sigilos do Lulinha, que foi aprovada hoje. Olha, teve de tudo lá, empurrão, soco na cara, mas eu vou mostrar aqui para você o que a imprensa não está te contando. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vem comigo para entender essa história. Poder 360, CPMI do INSS aprova quebra de sigilos de Lulinha. Sessão desta quinta-feira, 26 de fevereiro, foi marcada por confusão e derrota do governo, que tentou articular para bloquear votação. Na verdade, o governo mandou para lá uma tropa de choque, mas totalmente descoordenada, e eu vou mostrar aqui para você, porque a derrota do governo foi vexatória. Agora, eu quero te mostrar o vídeo do antagonista que mostra a votação e a confusão que se seguiu após o resultado. Os que não aprovam, por gentileza, se levantem e se manifestem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Ó, preste atenção no que o presidente está falando. Ele está sendo bem categórico que, no meio desses deputados e senadores do governo, existem também suplentes que não votam nessa sessão. Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. Aí o som foi até cortado porque a confusão vai começar. A pauta está aprovada. Que vergonha, né? É petista mesmo, né? Fazendo tumulto. E eles estavam certos que iriam vencer, né? Iam colocar na gaveta a quebra dos sigilos do Lulinha. Mas deu tudo errado. Muita confusão, muito bate-boca. Ali perto da porta, aqui, ó, ainda continua a confusão. Vai para lá, vem para cá. É gente fazendo selfie, fazendo vídeo. Mas o importante é que a quebra dos sigilos do Lulinha foi aprovada e tem mais notícias aí. Ó, quero mostrar aqui para você. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Presta atenção no Paulo Pimenta aqui, ó. Esse aqui. Ele vai ser muito importante nesse vídeo. Aí vamos em frente que eu quero mostrar para você um momento assim onde houve uma agressão contra o deputado Luiz Lima, que levou um soco de um deputado petista, ai meu Deus, fugiu o nome dele, Rogério Correia, e aquele que fez as imagens de inteligência artificial e colocou o Bolsonaro com o Vorcário, esse daí já é histórico, né? E é petista, né? Dá uma olhadinha nesse vídeo, onde mostra o momento que o Luiz Lima leva um soco na cara. Ó. Você vê, primeiro ele tenta dar uma cabeçada e depois dá um soco na cara dele mesmo. Aí o Luiz Lima, o sangue ferveu. Mas não adiantou de nada. Não adiantou nada. A quebra do sigilo do Lulinha foi mesmo quebrada, aprovada, aliás, perdão. E eu vou te mostrar aqui a repercussão
da notícia na imprensa nacional, Diário do Poder. Lula aciona a tropa de choque, mas foi inútil. CPMI do INSS quebra sigilos de Lulinha. Aí, como eu gosto de mostrar, para ser democrático, eu mostro aqui a imprensa da esquerda. Brasil 247 destaca: CPMI do INSS aprova a quebra de sigilo de Lulinha e tem confusão generalizada. Agora, o Diário do Centro do Mundo, outro esquerdista. CPI do INSS aprova a quebra de sigilo de Lulinha e sessão acaba em confusão. Você vê aí que a cara do Lulinha aí. Ei, agora sim, hein? Vamos começar a entender o que funciona por trás desse esquema aí do roubo do INSS. E pelo jeito que as coisas estão caminhando, começa a ficar nítido quem era o chefe, o cabeça do esquema todo. E muitos achando que o dono da coisa era o careca do INSS, né? Mas não. O careca é o laranja, né? Vamos em frente aqui. Depois da confusão toda, o Paulo Pimenta e o Randolph Rodrigues reuniram a imprensa para reclamar e falaram que vão entrar com recurso lá com Alcolumbre para cancelar a sessão. Dá uma olhadinha, eu vou passar bem rapidinho, mas tem uma sequência para esse vídeo aqui, presta atenção. Para que fosse convocado e quebrado o sigilo do senhor Zetel. O que é que tem? O senhor presidente não atendeu um requerimento de convocação e quebra de sigilo da senhora Letícia, que é a gerente do escritório do senador Flávio Bolsonaro, de advocacia. O que ocorre? O senhor presidente... Você viu que o Flávio Bolsonaro era um dos requerimentos, o nome dele, para quebrar o sigilo dele também. Só que até o momento, esse sigilo ainda não foi quebrado. Mas eu acho que deve quebrar o sigilo de todo mundo. Tem alguma dúvida, quebra e vamos ver o que acontece, né? Mas não é assim que o petista acha, porque sabe que tem coisa errada aí. O presidente não atendeu um conjunto de requerimentos nossos, que, entre outros, pedia investigação sobre o PRB, pedia investigação sobre a empresa do senhor Zema. Investigação não pode ser investigação seletiva. Inconformados, não colocando esses requerimentos em apreciação e sabendo que estavam em minoria, o que fizeram? Em um ato golpista, de fraude, desonesto, eles fraudaram o resultado. Pode contar. Estamos aqui as imagens da TV Senado. Está aqui a foto. Quantos parlamentares foram contados? 14 parlamentares estavam em pé. Titulares? As fotos, registros, todos titulares. Senhoras, por gentileza, não. Não é Olha o quórum dos presentes. O Paulo Pimenta demonstrando o nervosismo dele, porque a comida de rabo lá do painho vai ser daquelas, né? O regimento é muito claro. No momento da votação, estavam em plenário 21 parlamentares, titulares, senadores, senadoras, deputados e deputadas. Destes, 14 votaram contra a aprovação dos requerimentos e 7 favoravelmente. Essas imagens todos os senhores têm, a lista dos parlamentares que estavam presentes no momento está aqui à disposição da imprensa. Portanto, não há uma questão que pode ser contestada. Todos nós sabemos quem eram os 14 parlamentares que estavam presentes e quem eram os 7 parlamentares. Mesmo assim, diante de uma maioria de 14 a 7, o presidente proclamou um resultado. Eu te mostrei no começo do vídeo o presidente da CPMI contando quem era contra e quem era a favor. Você viu, eu mostrei as imagens para você. Não tem o que contestar. Eles estão falando agora que não eram suplentes, eram pessoas aptas, parlamentares aptos a voto. Diferente do quórum daquilo que estava acontecendo. O presidente fraudou. Ele leu, dizendo que nós tínhamos 7, quando as imagens da TV Câmara, as fotos, o depoimento dos parlamentares, as assinaturas mostram o contrário. Portanto, nós vamos pedir a anulação da votação. Essa votação ela foi fraude. O resultado que o presidente anunciou, ele não é verdadeiro. É uma atitude desonesta por parte do presidente da comissão. Eu lamento. E olha onde chega o desespero desse Paulo Pimenta acusando o presidente da CPMI, que tem feito até hoje um trabalho brilhante, inclusive após fazer uma intervenção cirúrgica de um câncer no intestino, ainda continuou, praticamente não parou de trabalhar para se dedicar à CPMI, e o Paulo Pimenta, que todos lembram aí, aquele que falou que ia ajudar o Rio Grande do Sul, terra dele,
na época daquelas enchentes que mataram, desabrigaram, foi aquela tragédia. Foi para lá, a mando do Painho, prometeu mundos e fundos e o pessoal do Rio Grande do Sul está esperando até hoje. E o Lula coloca o cara de novo agora para tentar salvar o filho dele e ver o que no que deu, né? Que em todos os meus anos de parlamento eu nunca vi uma violação tão grave da democracia e do regimento da casa. E além de pedirmos a anulação dessa votação, que vamos encaminhar isso agora para o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, nós vamos representar no Conselho de Ética do Senado e do Congresso. Você viu que eles terminou aí, eles foram lá, correr lá para o Alcolumbre, anular tudo. Só que eu levantei hoje que o Alcolumbre deve ter aí o seu nome começando a aparecer nesse escândalo do Master nos próximos dias. Então ele está encurralado. Nacional contra o presidente da CPI por fraude, por ter fraudado o resultado de uma eleição de forma deliberada. Foi uma atitude deliberada. Isso viola, né, claramente todas as questões que envolvem a conduta de um parlamentar e ele precisa ser responsabilizado porque ele, na condição de presidente da comissão, jamais poderia ter cometido esse ato de ilegalidade que ele cometeu. Então, essa votação ela foi fraudada, essa votação precisa ser anulada e o presidente da comissão, infelizmente, precisa ser responsabilizado pelo ato ilegal, desonesto que ele cometeu agora há pouco aqui na comissão. Deputado, essa decisão do... É impressionante, né? Isso é parte do petismo, né? Essa choradeira e essa hipocrisia, né? Essas mentiras que eles conseguem falar assim, mas esse está suando, né? Cai o sim ou para o não, para anular ou não a decisão da CPI, deve ser de imediato? E se não, o que acontece nesse meio período? A CPI pode receber esses dados sigilosos? Bem, em primeiro lugar, essa decisão é do presidente do Congresso. Né? Toda a imprensa do Brasil está aqui. Todos os senhores e as senhoras têm a oportunidade de examinarem as informações que nós estamos trazendo. Todas as pessoas podem olhar, os parlamentares todos que estavam presentes no momento da votação. É absolutamente transparente. A votação foi 14-7. Quando o presidente anuncia outro resultado, ele está fraudando de forma deliberada o resultado, e isso é nulo. Fraudar o resultado de uma votação, inclusive, é um crime. E ele vai ser E de fraude eles entendem, né? denunciado no Conselho de Ética por conta da conduta que ele teve. Presidente Viana, de onde saiu a corrupção? Não há nenhuma... Não existe essa... A nossa conta das fotos, dos vídeos da... Agora, eu quero te trazer a versão do presidente da CPMI, o senador Carlos Viana. Presta atenção porque não houve ilegalidade alguma nessa votação. Dá uma olhadinha. Posso ir, gente? Pode ir. Então vamos lá. O governo veio à CPMI hoje com a decisão de bloquear toda a pauta e, por requerimento, pelo regimento, solicitar uma votação em bloco. Isso foi concedido porque se trata de um procedimento normal, mas foi pedida a verificação de quórum, ou seja, o painel passou a valer de acordo com o número de parlamentares que votaram, inclusive, a favor do requerimento. Tá entendendo? Eles perderam lá, fizeram merda e agora estão correndo para tentar anular, mas não vai ter jeito porque correu tudo dentro do regimento interno. Para que a pauta fosse derrubada em bloco, era necessário que o governo apresentasse a maioria dos votos, ou 15 parlamentares presentes, de acordo com o painel de 31. Apresentaram, e eu contei 2 vezes, 7 votos contrários. Portanto, a pauta de hoje está aprovada na integralidade. Mas essa confusão toda é ruim para a imagem da CPI? Alguém saiu machucado? Se quebrou alguma coisa? Como é que foi? Não, olha, toda essa movimentação de contrariedade, isso aí, infelizmente, é parte do parlamento. Ninguém saiu machucado, a oposição tem o direito de se manifestar bem, o governo também. Eu entendo que ali a decisão é monocrática, mas o que vale é o voto. No voto, o governo perdeu. Não houve manobra, não houve absolutamente nada. Eu segui o jogo e o regimento desde o início. 31 presentes no plenário, na votação. Simplesmente, 7 foram contra, perdeu. Não tem jeito, gente. Presidente, mas o Conselho de Ética vai Não, quem ganhou foi o povo brasileiro, gente. Porque a pauta de hoje é uma das pautas principais dessa CPMI. São todos os grandes envolvidos e nomes que... A nossa imprensa está tão perdida, né? ou tão encontrada, que agora eles não questionam, não fazem as perguntas que deveriam fazer, né? Referentes ao crime que foi cometido, o que ele está sendo, por que pediu a quebra de sigilo, quais foram as razões. Ninguém fala nada, mas é o filho do presidente, é o queridão deles, né? Tem contas a prestar à CPMI. E hoje nós conseguimos aprovar que a investigação avance. É uma vitória dos aposentados, dos pensionistas. O governo veio para cá
com a decisão de que ou se coloca os nomes que eles querem todos, ou se não, ou não se votaria nada. Eu só vou colocar em pauta nomes que estejam ligados diretamente à investigação. Eu não vou agir politicamente contra ninguém. E o resultado é que o jogo virou. Vieram para cá tentando blindar toda a pauta, não tiveram os votos necessários de acordo com o próprio regimento, a pauta está aprovada e nós vamos dar sequência na CPMI. Mas o do Lulinha é o que chama mais atenção. Essa reação toda é pelo requerimento do Lulinha? Olha, ali todos são tratados de maneira igual. Todos os requerimentos para nós são importantes, independentemente de parentesco ou não. Há informações fundamentais ali sobre a questão de pessoas que eram laranja, que os receberam dinheiro, gente que em todo momento estava participando e foram citados nas investigações, que agora nós vamos saber se tem culpa ou não, porque é quebra de sigilo, não é nem convocação, vamos dizer assim, dessas pessoas. É o sigilo que está sendo quebrado e a gente vai poder analisar com mais tranquilidade se tinha culpa ou não nessa história. Muito obrigado, gente. Olha, pelo que eu apurei, a coisa vai ficar bem estranha, porque muita gente, não é só PT, Centrão, tem gente da direita, sim, envolvida, tanto aí no escândalo do INSS, como também do Banco Master, infelizmente, e isso vai deixar muita gente muito chateada, porque são pessoas que se diziam confiáveis, mas elas vão aparecer aí nos próximos dias. Vamos em frente aqui. E aí a Gleisi Hoffmann, postagem do antagonista no X. Foi golpe, diz Gleisi sobre quebra de sigilo de Lulinha. Foi golpe. É golpe, Gleisi. Ai, meu Deus do céu. Tem dias duros para nós de direita, mas essas vitórias são bem apreciadas. Vamos em frente. Postagem do Metrópolis. Deixa eu aumentar aqui. Lulinha. Governo levou olé na CPMI, mesmo tendo 7 votos a mais. Quem explica isso, hein, o Paulo Pimenta? A cara dele. Ele já está colocando, eu vi uma entrevista dele agora, antes de gravar, ele já está colocando a culpa do roubo aí do INSS no Bolsonaro de novo, né? Esses caras, o que eles são sem o Bolsonaro, né? Nada. Vamos em frente aqui. Eu quero te mostrar agora o detalhe que ninguém estava comentando. Antes da CPMI do INSS quebrar o sigilo de Lulinha, o ministro André Mendonça já tinha autorizado a quebra de sigilo do Lulinha, só que para a Polícia Federal. Encontraram indícios aí do envolvimento do filho do presidente com o esquema no INSS. Você sabe, o ministro André Mendonça também é relator do caso do INSS, e a quebra de sigilo já tinha sido autorizada pelo ministro. Então, aqui esse quebra-pau, essa briga aí que o PT vai levar lá para o Alcolumbre para tentar manipular isso daí, não vai ter sentido nenhum. E eu quero te mostrar aqui o vídeo da Globo News, dos Boquinhas de Aluguel, a Boquinha de Aluguel Andréa Sadi. Presta atenção na cara de velório dela. Tem uma notícia aqui, acabei de checar com o Márcio Falcão, meu colega lá de Brasília, uma notícia vinda do Supremo, da polícia, envolvendo toda essa confusão que a gente está acompanhando das investigações lá na CPI do INSS e, no caso, no escândalo das fraudes no INSS. O ministro André Mendonça, que é o relator dessas fraudes, autorizou a quebra de sigilo de Lulinha. A Polícia Federal fez o pedido e o ministro relator André Mendonça... Não tem o que fazer. Foram 2 quebras de sigilo, mas o que manda é o poder da toga do ministro André Mendonça, relator do caso do INSS. Autorizou essa quebra de sigilo. Só para a gente lembrar, a gente viu hoje essa confusão toda na CPI, isso é uma coisa, a outra coisa é a investigação que está correndo no Supremo. Essa investigação tem um relator, o relator é André Mendonça, então ele autorizou a quebra de sigilo de um dos filhos do presidente, o Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva, nesse caso, Otávio. Tem uma notícia aqui, acabei de checar. A coisa apertou aí para o filho do Lula e para o governo também, a coisa já estava ruim, né? O Lula, com a desaprovação
subindo a cada dia. Eu disse ontem aqui no nosso vídeo que isso iria acontecer, porque o desgaste agora será diário, e agora com o filho, né, como protagonista aí de uma possível liderança, chefia desse esquema aí que lesou milhões de aposentados. Vamos em frente aqui, estamos já na reta final. Postagem do Meio Independente. PF quer autorização de Mendonça para cruzar a investigação do Master com o escândalo do INSS. Eu vou te explicar rapidinho aqui essa história, que é uma coisa que eu estava apurando hoje também. O porquê de cruzar INSS com o Banco Master? Porque, na verdade, esses dois escândalos estão ligados e eles se cruzam o tempo todo. O que eu comecei a apurar e o que começa a se desenhar é que o esquema feito para lesar aposentados do INSS serviu para arrecadar dinheiro para comprar o Banco Master e para um partido. Essa informação deve se concretizar aí nos próximos dias. Com a quebra do sigilo do Lulinha, os peritos já estão trabalhando nisso nesse momento. E quebrou o sigilo, ainda mais com a autorização do relator, as coisas andam muito rápido. Então, hoje quinta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, possivelmente devemos ter uma mega operação da Polícia Federal e o Brasil, infelizmente, vai chorar, porque muita gente que você confiava vai aparecer aí. Vamos em frente. E o Lula estava fazendo o quê? Com o telhado caindo na cabeça dele, ele estava vendo a taça do mundo que está... A Copa, né? A taça do Campeonato Mundial que está no Brasil, que é um evento da Coca-Cola e da FIFA, e ele, em vez de estar cuidando lá do primogênito dele, porque ele sabe que o telhado está despencando na cabeça dele, né? Vamos em frente. Eu quero te mostrar essa postagem aqui também da Jovem Pan News, e uma curiosidade que quase ninguém está te falando. CPI do crime organizado. Irmãos de Toffoli não precisarão comparecer. Eles foram convocados, mas o ministro André Mendonça não obrigou os dois de comparecerem. E isso é muito simples. Tem coisa por aí. Possivelmente, essas pessoas estarão presas em breve. E, como eu te disse, numa mega operação que está se desenhando para os próximos dias. Aí eu não posso cantar, né, porque eu não tenho bola de cristal, mas é isso que as informações que eu tenho colhido aí estão indicando. E aqui, o encerramento. CPI do INSS aprova quebra de sigilo bancário de filho de Lula. Olha, essa confusão toda que a gente viu hoje, com esses paguás aqui fazendo esse escândalo todo e brigando, só mostrou uma coisa: a vidraça do PT quebrando em milhões de pedaços. Eu acho que a gente assistiu hoje, com essa quebra do sigilo na CPMI, depois confirmada pelo ministro André Mendonça, o que a gente viu hoje foi o fim de uma era, o fim da era da esquerda no Brasil. E não tenham dúvidas, nos próximos dias, os noticiários vão mostrar coisas assim que vão deixar o brasileiro muito chateado. Eu acho que o câncer está sendo retirado com raiz e tudo, sabe? E isso vai doer, vai deixar a gente para baixo, mas no final
vai valer a pena. Obrigado por assistir o vídeo até o final.